Olá, amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. E o tema de hoje é Apocalipse. Sim, Apocalipse. Está chegando o fim dos tempos. O mundo está cada vez pior, mais violento e degenerado. É o Apocalipse. Salve-se quem puder. É muito comum nós ouvirmos isso hoje em dia, ainda mais em grupos religiosos, não é verdade? Agora, vamos conversar mais um pouquinho sobre esse tema. É impressionante a ignorância histórica de grande parte da humanidade. E devido à ignorância, as pessoas acreditam em tudo o que lhes dizem, até mesmo nas coisas mais absurdas, insanas e ridículas possíveis. Então as pessoas, devido à ignorância, principalmente à ignorância da história, elas acreditam em tudo que as pessoas dizem. Mesmo as coisas mais absurdas, mais loucas, mais insanas, mais idiotas que as pessoas possam dizer. Mesmo assim, elas acreditam nisso. Elas não pensam, elas não raciocinam. Mas vamos prosseguir. Entre as coisas absurdas está a crença de que a humanidade, nos dias atuais, está ficando cada vez mais violenta e degenerada. É comum ouvir isso. Que a humanidade está piorando, que a juventude está perdida, que a humanidade está perdida e que antigamente tudo era melhor, as pessoas eram melhores, não aconteciam as barbaridades que acontecem hoje. Mas será? Vamos ver. No campo moral, a ignorância, às vezes violenta, chega a provocar piedade, senão asco. A ignorância por si só já nos causa uma certa piedade. Nós temos pena daquela pessoa ignorante. Mas quando, além de ignorante, ela é violenta, aí, além da piedade, nós sentimos asco, ou seja, nojo daquilo que estamos vendo, daquilo que estamos presenciando. Se as pessoas conhecessem um pouquinho da história, saberiam que era comum antigamente os reis e os poderosos castrarem crianças para que estes os servissem como mulheres e cuidassem dos palácios e dos haréns. Isso era comum em todo o mundo, da Ásia ao Ocidente. Então era comum que os reis, que as pessoas poderosas castrassem crianças para que elas lhes servissem. Eram os famosos eunucos, né? E que nós vemos isso em toda a história antiga. E ainda em todo o mundo. Eram absurdos que hoje seria impensável uma coisa desse tipo, não é mesmo? A escravidão também era comum em todo o mundo. Não só de negros, mas todo o povo vencido nas guerras eram mortos ou escravizados. E os escravos eram tratados como animais, eram torturados, espancados, estuprados e mortos. A lei garantia isso aos seus donos. Então não eram só os negros que eram escravizados. Os brancos também eram escravizados, os índios eram escravizados. Todo o povo que era vencido nas guerras era escravizado, quando não era morto. Então isso era muito comum, um povo vencido ser escravizado. Hoje isso é impensável. Uma nação vence a outra, mas não escraviza, pelo menos naqueles modos. Ela pode até dominar aquele povo, controlar aquele povo. Mas a escravidão como era antigamente, isso é impensável. Então algo melhorou. Na Itália, entre os séculos XVI e XVIII, garotos
eram castrados para que atingissem extensões vocais femininas ao cantarem em grandes óperas religiosas. Ou seja, a Igreja Católica castrava crianças para que elas tivessem a voz fina como mulheres e cantassem no coro das igrejas nas missas. Vejam o cúmulo. O cúmulo que os cristãos fazem muitas vezes em nome de Jesus Cristo. São absurdos, como este absurdo que teve, no caso aí das igrejas que castravam as pessoas, as crianças, para que elas afinassem a voz e pudessem cantar nas óperas religiosas e nos coros das igrejas. Na antiguidade, Deus mandava os israelitas assassinarem homens, mulheres, crianças, idosos e até os animais dos povos vencidos por Israel nas guerras. Então, Deus de Israel mandava que os povos vencidos, os homens, as mulheres, as crianças, os idosos e até mesmo os animais fossem assassinados, que não deixassem pedra sobre pedra. E quanto à homossexualidade, aumentando hoje em dia deixem de bobagens. A homossexualidade é natural entre os homens e mesmo entre os animais. A homossexualidade é natural entre os homens e é natural entre os animais. Vários animais praticam a homossexualidade, como felinos, canídeos, primatas, etc. Então isso é muito comum. Então deixa dessa besteira. Na Grécia e em Roma, a homossexualidade entre homens solteiros não só era tolerada, mas também incentivada. Ou seja, naquela época, na antiguidade, a homossexualidade entre homens solteiros, tanto na Grécia como em Roma e mesmo em outras culturas, não só era aceita, como era ainda incentivada. Eles acreditavam que havia algumas vantagens na homossexualidade masculina durante a época em que eles eram solteiros. Isso era muito comum. Na Índia, os homossexuais não só são aceitos, como são respeitados desde a antiguidade. Então, na Índia, os homossexuais são muito respeitados e até mesmo cultuados. Inclusive, eles formam uma casta. Então, lá não existe esse tipo de preconceito. Mas, e as drogas e o tráfico de drogas hoje em dia? Diriam alguns. Hoje, a humanidade se dobra muito. Bom, isso é uma conversa, né? Há pelo menos 5.000 anos, existem registros do consumo de cocaína no mundo. A cannabis sativa, ou a maconha, é consumida pela humanidade há 10.000 anos. Isso não é de agora. Então, o consumo de drogas pela humanidade sempre existiu. Isso não é novidade alguma. Mas e o tráfico? E o tráfico de drogas? Que tem aumentado tanto, dominado o mundo. Também é conversa fiada, né? Entre 1839 e 1842, forças britânico-indianas lutaram uma guerra com a China imperial, que serviu aos interesses dos contrabandistas de ópio. Então, a Inglaterra e a Índia lutaram contra o Império Chinês, o Imperador Chinês, ou o governo chinês, como queiram, pelo contrabando de ópio. Pensem nisso. Em
839 guerrearam por contrabando de ópio, ou seja, por contrabando de drogas. Nações guerrearam para ter o direito e o monopólio do contrabando de drogas. Meus amigos, o tráfico de drogas é muito antigo e sempre teve influência nos governos e no mundo, como hoje. O tráfico de drogas tem influência em todos os governos do mundo. Eles estão infiltrados em todos os governos do mundo. Isso é uma verdade. Quantos parlamentares aqui mesmo no Brasil foram pegos transportando drogas em aviões? Drogas foram transportadas, inclusive, no avião da Presidência da República. O poder do tráfico vem de longe, é muito antigo, pois é muito lucrativo. E tudo que dá dinheiro tem poder. O mundo mudou muito, e para melhor. Não tanto quanto gostaríamos, mas mudou. Na verdade, a realidade é que o mundo mudou muito, e para melhor. Pode não ter mudado o quanto nós gostaríamos, mas mudou sem dúvida alguma. E qualquer pessoa com o mínimo de inteligência e conhecimento histórico sabe disso. O mundo não muda com a rapidez que gostaríamos. O mundo evolui no tempo certo, no tempo de Deus, e Deus não tem pressa. Deus é eterno e sabe o que faz. Então o mundo muda sim, e muda muito, e mudou muito. Mas ele muda não como a gente quer, com a rapidez que a gente quer. Ele muda no tempo de Deus. E Deus sabe o que faz. Deus é eterno. Deus não tem pressa. Ele faz o que ele acha que deve fazer em seu tempo. Ele não está preocupado do que nós achamos e com a nossa opinião. Ele faz o que é certo e que é justo e pronto. Quem diz que a humanidade hoje é pior que antigamente, das duas uma. Ou é um idiota ignorante que desconhece a história, ou é um charlatão religioso tentando te dominar pelo medo. Então a pessoa que diz que o mundo piorou, que o mundo está piorando, esse tipo de bobagem, né? Ou ele é um ignorante, um idiota que não sabe o que diz, que não conhece a história, ou é um charlatão, aquele cara esperto, aquele que domina uma religião pelo medo, domina as pessoas pelo medo, pela mentira, pelo engano, pela ilusão. Só esses dois tipos de gente afirmam que o mundo está piorando, que o mundo mudou para pior. Deus é perfeito e a evolução é uma das suas leis. Não existe involução espiritual, a evolução não retroage. A evolução é uma lei divina. Ela se aplica querendo ou não querendo à humanidade. A evolução sempre ela é linear, ela vai para frente, ela nunca retroage. A evolução espiritual. Ora, havendo a evolução espiritual, também há evolução no mundo físico. Isso é óbvio, é lógico. Então, não acreditem nisso. Pensem que Deus, sendo perfeito, tudo o que Ele faz é o melhor para nós e para a sua criação. Portanto, Deus trabalha, Deus cumpre as suas vontades no tempo certo, no tempo de Deus. Ok? E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês a participação no canal. Peço a Deus que nos ilumine, nos abençoe, ilumine e guarde os nossos caminhos, que nos abençoe, que nos dê paz, saúde, prosperidade, amor
e entendimento, para que possamos enxergar a verdade e a realidade como realmente ela é. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!